Sem dúvida, após a aprovação de mudanças que esvaziam, o Ministério do Meio Ambiente e tiram do Ministério dos Povos Indígenas a decisão sobre demarcação de terras, o presidente Lula convocou uma reunião com as ministras Marina Silva e também Sônia Guajajara. Luciana Verdolim agora traz todos os detalhes. Olha, as ministras da área ambiental foram chamadas para uma reunião nesta sexta-feira aqui no Palácio do Planalto, que deverá contar também com a presença de outros ministros. As duas, Marina Silva do Meio Ambiente e Sônia Guajajara dos Povos Originários, não engoliram ainda a derrota do governo essa semana, quando estava sendo analisada a medida provisória da reformulação aqui da esplanada dos ministérios. Sem uma base aliada forte, o governo anda tendo muita dificuldade em avançar naquelas questões mais polêmicas lá no Congresso e tem perdido todas. Só para se ter uma ideia, o arcabouço fiscal foi aprovado na Câmara porque agrada mais a oposição do que os próprios partidos de esquerda. A ministra do Meio Ambiente não esconde o descontentamento da pasta dela ter perdido a função, a gestão do Cadastro Ambiental Rural, que é o sistema de informações sobre propriedades rurais para o Ministério da Gestão. E a ANA, Agência Nacional de Águas para o Desenvolvimento Regional. Marina Silva, durante o posse do novo presidente do Instituto Chico Mendes, afirmou que o governo passa por um momento extremamente difícil. A gestão do governo que ganhou na medida provisória do governo que perdeu em várias agendas, sobretudo na agenda ambiental e dos povos indígenas. Mas nós temos que resistir. E vamos resistir manejando essas contradições, criando alternativas, buscando soluções e cuidando do legado. Quem também não está nada satisfeita é a ministra dos Povos Originários. A pasta dela perdeu a estrutura que cuida da demarcação de terras indígenas, cuja atribuição ficou com o Congresso. Sofreu também uma derrota com a aprovação da urgência para a votação do chamado Marco Temporal, que pretende restringir a demarcação de terras para aquelas efetivamente ocupadas até a Constituição, ou seja, outubro de 88. Pelas redes sociais, a ministra reclamou que está havendo, segundo ela, um desmonte da política indígena no país. Ela explicou que a transferência da competência da demarcação para o Congresso é um equívoco perigoso, colocando em risco o direito dos povos indígenas, colocando em risco também o direito de abrir espaço para influências políticas e interesses econômicos. Guajajara lembrou também que o Congresso aprovou a medida provisória da Mata Atlântica, que, segundo ela, vai flexibilizar e facilitar o desmatamento no bioma. De Brasília, Luciana Verdolim. E vamos justamente permanecer em Brasília e agora conversar com a Catiúcia Sotomayor para tratar justamente dessa reunião do presidente Lula com as ministras, algo muito polêmico. Ontem ele também falou um pouco aqui na Fiesp sobre isso. Muito bom dia, Catiúcia. Bom dia, Marcelo. Pois é, como a gente ouviu a Luciana Verdolim contando com o resultado na Câmara dos Deputados dessa discussão da medida provisória de reestruturação da esplanada, ambas as ministras perderam poder em pontos defendidos como prioritários pelo próprio governo federal. Mas sem apoio, o governo precisa ceder para poder conseguir ter governabilidade no Congresso. Marina ficou sem atribuições como os sistemas de informações do meio ambiente e perdeu o controle do Cadastro Ambiental Rural, que é aquele que reúne dados de propriedades rurais, que está indo para a gestão, e também a Política Nacional de Recursos Hídricos, agora com a integração. Além de estar perdendo para a Petrobras, com apoio explícito de Lula, no caso do embate com o IBAMA, para permitir a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. O Congresso ainda aprovou a flexibilização do Código Florestal, deixando a lei da Mata Atlântica, que foi citada pela ministra dos Povos Originários, com regras que podem facilitar o desmatamento de áreas protegidas. A ministra Guajajara perdeu, então, a demarcação de terras indígenas para o ministro da Justiça, Flávio Dino, além de ter passado também pela derrota na Câmara com a aprovação da urgência do marco legal, que vai ser votado já na semana que vem em plenário, e com a perspectiva de vitória
maioria da bancada do agro, que defende que haverá segurança jurídica com a definição da promulgação da Constituição para restringir a data de ocupação para a demarcação de terras indígenas. De qualquer forma, o presidente Lula, então, convocou uma reunião para daqui a pouco com ambas para esta sexta-feira. E segundo Marina Silva, com o objetivo claro de preservar o governo. Ela ainda destacou que espera que a agenda transversal prospere. Mas o bastidor é de distanciamento. A tendência é que se repita o que já houve em 2008, quando Marina deixou o governo petista após muitos atritos, desgastes e derrotas, o que resultou em, como ela mesma revelou na saída, em dificuldade para conduzir a agenda ambiental do Brasil. Ontem, entretanto, ela falou em resistir, quando disse que o Congresso está tentando transformar o governo Lula no governo de Bolsonaro. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que cuida da articulação política do governo, participa do encontro. Ontem, Marina já esteve com ele, assim também como na quarta-feira, depois da aprovação do parecer da reestruturação dos ministérios. Também é esperada a presença dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, de Gestão e Inovação, Esther Dweck, e da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. E na agenda oficial, a reunião conta ainda com nomes de líderes do Congresso, do governo, Randolfo Rodrigues, Jacques Wagner e José Guimarães. À tarde, Lula ainda tem outros encontros com a presidente da Caixa e do Banco do Brasil, com o novo ministro do GSI e também com o diretor do SEBRAE. Agora, ainda falando sobre a relação com os ministros, só para destacar que ontem Lula sugeriu que o vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, faça viagens internacionais a partir do ano que vem. Lula, que já visitou 9 países desde janeiro até este mês de maio, sugeriu que seria a vez do vice colocar o Brasil debaixo do braço para vender os projetos do país nos setores da indústria e do comércio. Isso vem porque Lula tem sido criticado, principalmente pela oposição, por não estar no Brasil nesse início de mandato. Eu volto com você. Catiúcia Sotomayor, daqui a pouco ela retorna conosco aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, Catiúcia. Quero ouvir o Cristiano Vilela. Cristiano, até o Alckmin viajar, de fato, aí ao que parece o momento não está tão propício assim, né, para o presidente de fato se ausentar e viajar por viajar também. Essa história de que está retomando todos os contatos internacionais brasileiros não é bem assim. Inclusive professores que nós ouvimos aqui na área de relações internacionais também fizeram essa avaliação. Agora, de qualquer forma, Cristiano, Marina já deixou num governo passado a pasta, ao que parece agora entrou aí uma tentativa de salvamento para que ela não deixe justamente. Mas, de qualquer forma, a força do presidente Arthur Lira da Câmara se mostrou muito evidente nessa semana, né? Mais de 300 votos, o arcabouço passou muito fácil, sem alterações, como queria o governo. Então, o presidente Lula está, de fato, aí praticamente nas mãos aí do comandante da Câmara Federal, seja para o bem ou seja para o mal. Ou seja, aqueles temas que a Câmara não aceita foram derrotados. O governo foi derrotado e agora ele não quer brigar com o Centrão, né, Vilela? Pois é, Matos. Agora, o governo não pode ficar criticando apenas o parlamento ou criticando o excesso de poderes que Arthur Lira tem, sendo que, na verdade, é o governo quem está deixando de lado a possibilidade de se fazer uma construção efetiva, uma construção maiúscula no âmbito do Congresso Nacional. O governo, ao longo desses quase 5 meses iniciais, o que o governo tem feito? Tem trazido pautas, propostas, que são pautas absolutamente envolvidas num nicho político, num grupo muito restrito de apoio ao partido, num grupo de petista, num grupo de movimentos mais de esquerda. Ora, esse tipo de pauta, todos sabemos, ela não tem aderência no parlamento. O governo Lula se elegeu no segundo turno com a construção de uma frente ampla, com a promessa de que governaria para uma frente ampla, e não está cumprindo isso no parlamento. Ora, o que o governo quer que o parlamento faça? Que o governo bata palma? Não, o parlamento está cumprindo aquelas que são as suas prerrogativas legais e está querendo fazer com que ele seja ouvido, com que as suas posições sejam tomadas e construídas. Cabe ao governo, portanto, sentar, construir e negociar. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca, porque o governo vai se machucar com isso.